Oferecimento Oncoclin. Olá, bom dia para você que acompanha a programação do Amazonsat. Começa agora o seu estilo de vida, o programa mais saudável aqui do canal que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônia, da programa Estilo de Vida, que sempre traz assuntos relacionados à saúde, bem-estar, qualidade de vida, com os mais diversos profissionais da área da saúde para estar te ajudando aí em casa, sempre dando uma dica para você sempre manter a sua saúde em dia. E você pode interagir com a nossa produção através de SMS ou WhatsApp para 92, código de Manaus, 8111-4512. Hoje o programa está sendo realizado aqui do Bosque da Ciência, na Casa da Ciência especificamente, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2014, você vai conferir os destaques do programa de hoje. Mãos e pés merecem cuidados especiais e às vezes esquecemos isto. Saiba como deixá-los bem hidratados. E mais, no quadro Fique por Dentro, conheça a otoplastia, cirurgia plástica que corrige os mais diferentes problemas nas orelhas. Isso e mais agora no seu estilo de vida. Você em casa pode interagir com a nossa produção também através da nossa página no Facebook, facebook.com/estilovida. Na nossa entrevista de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da otoplastia. Algumas pessoas nascem com as orelhas em formatos diferentes e essa cirurgia, a otoplastia, pode estar corrigindo essas alterações. E para falar a respeito deste assunto, aqui ao meu lado está a cirurgiã plástica Márcia Leão, que vai estar esclarecendo algumas dúvidas a respeito dessa cirurgia e falar um pouquinho pra gente das orelhas que são mais conhecidas como orelhas em abano. Doutora Márcia, bom dia, seja bem-vinda ao Estilo de Vida. Bom dia, queria agradecer à equipe pelo convite, obrigada. Então vamos falar para os nossos telespectadores, talvez eles possam estar se identificando com essas orelhas em abano, que existem várias características dessa orelha. Quais são elas? Então, a principal característica da orelha de abano é que ela tem um aumento no ângulo de distância do crânio. Então, ela é maior que 90 graus e isso deixa ela mais aparente. E, geralmente, ou o paciente vai ter uma hipertrofia da concha, que é essa área da orelha, ou ele vai ter uma ausência da antihélice, que é essa dobradura, segunda dobradura da orelha. Então, geralmente, os pacientes eles vão ter essa associação ou essa patologia é separada, ou uma ou outra, mas geralmente eles vão ter associado essas duas coisas. E doutora Márcia, quem tem a orelha, é a orelha em abano, né, que é conhecida? Isso, correto, a orelha em abano. A forma correta de se chamar orelha em abano. É genético? Sim, ela é autossômica dominante, ela passa de pai para filho e às vezes vem de um avô, de alguém que você nem lembrava, e essa criança vai nascer com essa orelha um pouquinho mais aberta. Entendi. E quando a criança, logo quando recém-nascida, se a mãe percebe que o filho ou a filha já tem a orelha um pouquinho em abano, o que ela pode fazer? Ela já pode entrar em contato com um pediatra ou com um cirurgião plástico para que ele faça o devido tratamento. Então, nos primeiros dias você pode usar uma faixa de contenção com uma proteção atrás da orelha para não machucar, e a gente já vai ter uma resolução desse problema sem cirurgia a partir de alguma idade maior. Então você já pode resolver esse problema logo, mas é importante sempre você chamar o médico para você não colocar essa orelha de forma errada ou colar de forma errada, e essa criança, além de ficar com a orelha de abano, ter uma necrose ou ficar com a orelha torta. Então é importante você, pai e mãe, se você for pensar em colocar a faixa, é importante primeiro ao pediatra, para, como a doutora falou, evitar os possíveis problemas na orelha da criança, plástico, né? Ou cirurgião plástico. Então, como que é feita então a cirurgia para correção das pessoas que têm essa orelha em abano? Bom, falando assim isoladamente, vai ser uma incisão que fica posterior à orelha, então a gente vai ter umas cicatrizes que elas são bem escondidas ou disfarçadas, e através dessa incisão posterior à orelha, atrás da orelha, a gente consegue fazer a dobradura da orelha para que ela se aproxime do crânio, para se aproxime da cabeça, fazendo o fechamento. E se essa criança tiver uma concha muito grande, através dessa incisão a gente também vai ressecar um pedacinho da concha, depois a gente vai uni-la para que ela fique menor e mais justaposta ao crânio também.
Entendi. E essa cirurgia, ela é feita apenas uma vez ou existe algum caso de que tem que ser feito de tempos em tempos? Olha, geralmente a cirurgia é realizada uma vez só e se o paciente tiver todos os cuidados adequados, utilizar a faixa pelo menos um mês para dormir. Então, assim, o problema é que é bem raro recidivar, mas existem alguns casos de recidiva, porque a cartilagem da orelha ela é muito forte e com o tempo ela tende a abrir, mas é bem raro se o paciente fez os cuidados adequados. E quando criança, a partir de que idade a mãe já pode estar levando o seu filho a um cirurgião plástico para ele estar realizando a otoplastia? De 6 a 7 anos, a criança ela já tem 85% da orelha, do tamanho da orelha de um adulto. Então, a gente já pode fazer a cirurgia sem que tenha alguma alteração depois do tratamento. Então, 5 a 6 anos, a criança já tem a orelha com um crescimento estabelecido. E quais são os tipos de anestesia? É uma anestesia local ou uma anestesia geral para quem quiser fazer essa cirurgia? Bom, geralmente a anestesia ela é local no adulto. Alguns adultos precisam de sedação, o paciente sai no mesmo dia, mas as crianças, assim, como é um pouco mais difícil cooperação, então sempre tem que ter uma sedação ou anestesia geral e dependendo de como essa criança vai acordar, ela pode ter alta ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Vai depender da alta do anestesista ou não. E assim como a otoplastia ou como qualquer outro tipo de cirurgia, é importante também a questão do pré-operatório. Claro, o pré-operatório você vai encontrar nesse paciente se ele tem algum problema de coagulação, algum problema de cicatrização, se ele tem algum problema cardíaco. Então, sempre tem que ser realizado um pré-operatório com exames como hemograma, coagulograma, um eletrocardiograma e avaliação do cardiologista. E existe alguma contraindicação para uma pessoa fazer essa cirurgia? Pacientes cardiopatas ou diabéticos que não estão controlados, existe uma contraindicação no momento, até eles serem controlados. E quanto tempo mais ou menos demora essa cirurgia? A cirurgia ela demora de 30 minutos a 4 horas, depende do problema, depende da experiência do cirurgião, mas principalmente do que você vai encontrar. Então, uma concha muito grande, alguma alteração a mais na orelha vai demorar mais, mas geralmente é uma cirurgia rápida de 30 minutos, 1 hora. Com certeza. E essa cirurgia também pode estar ajudando, porque geralmente as pessoas que têm a orelha em abano, elas têm a questão também do seu estado emocional, o seu psicológico fica um pouco abalado, porque principalmente para nós mulheres que gostamos de usar o rabo de cavalo, não é mesmo? Então a cirurgia também pode estar colaborando, ajudando nessa questão da área emocional da pessoa, não é? As crianças elas sofrem muito com bullying, né? Então as pessoas dizem, orelha em abano, orelhão, dumbo. Então assim, às vezes os meninos sofrem até mais, porque a gente tem um cabelo grande, a gente consegue cobrir. Mas os meninos, eles não têm essa opção, então fica mais difícil para eles. Então, às vezes, a mãe procurar um médico é importante para o filho para que ele tenha um desenvolvimento e não tenha nenhum trauma de infância. Entendi. E doutora Márcia, após a cirurgia, quais são os cuidados necessários que a pessoa tem que ter? Bom, os cuidados, eles, além da higiene, esse paciente ele tem que manter essa faixa de contenção, principalmente para dormir. Ele não pode fazer esportes de contato durante pelo menos um mês, em que você pode ter a abertura da orelha e aí vai rasgar ponto, vai rasgar tudo. Mas assim, com 2 a 3 dias esse paciente já pode voltar a trabalhar. Apesar do edema, utilizando uma faixinha, ele pode voltar a trabalhar. Ok, doutora Márcia, a gente vai para um rápido intervalo e você aí de casa que estiver acompanhando a nossa programação e tem alguma dúvida a respeito desse assunto, é só interagir lá na nossa página no facebook.com/estilovida ou SMS ou WhatsApp para 92 código de Manaus 81 11 45 12. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta.